Charcão, grava mais vídeo de você cozinhando, são os melhores vídeos do canal. Galera, por que vocês gostam tanto assim de me ver cozinhando, moleque? Olha, eu sei que vocês vão falar, olha como é que tá minha cama, mané. Charcão, minha mãe me manda fazer a cama todo dia. Eu sei, meu amigo, mas quando você mora sozinho, fica assim. Cara, presta atenção, pra que serve lençol? Isso daqui, moleque, não serve pra nada. Eu preferia que não tinha, mané. Isso só fica aqui porque de vez em quando vem a empregada. Se eu falar empregada é meio... é bad, né? Racismo. Eu tenho que falar secretária, porque senão aí vão me dar rage. Aí bota isso daqui aqui, moleque, passa 2 dias o bagulho começa a soltar. Eu não vou ficar repondo isso daqui toda hora, né? E moleque, não faz diferença nenhuma você dormir no colchão direto ou você dormir no lençol. Pra que serve o lençol, mané? Moleque, não serve pra nada, mano, é pra nada. Então hoje, moleque, olha como é que fica isso daqui. Charcão, você é muito porco. Eu arrumo todo dia isso daqui de manhã, todo dia. É que hoje é o de manhã de ontem, então tem que arrumar agora. Mas, moleque, tamo aí, tamo vivo. Cara, Charcão, o que aconteceu com a sua casa? Está caindo. Então, mano, ainda tá na mesma coisa. O maluco sumiu, o pedreiro que tava aqui nunca mais voltou, nunca mais vai voltar. Olha como é que fica o chão toda hora, mano. Fica caindo um monte de pedra dali. Moleque, eu tô vendo que daqui a pouco vai descer um ninja dali, alguma coisa, porque é muito fundo, eu não consigo ver como é que tá mais pra lá. Eu imagino que deve descer os insetos ali, meio estranho, né? Charcão, o que você compra para sobreviver? Então, todo dia de manhã, eu não gosto de comer pão de forma, não sei vocês, não é muito meu feitio. Então, todo dia de manhã eu compro pão de sal, está aqui, para um francês, ou pão de sal, sei lá como é que você chama. Isso daqui minha mãe me deu, mano, é como se eu fosse usar. Vou botar ali, que... Caralho. Caralho. Ih, fudeu. Depois eu arrumo. É isso que eu falo pra tudo, né? Depois eu arrumo. Eu também comprei esse biscoitinho aqui, mané, que quem conhece sabe que... Ih, caralho, quebrou. Que quem conhece sabe que é o fino da bola, mané. Moleque, minha casa tá caindo aos pedaços, mané. Mentira, mas eu arrumo. Aí você vai falar, sempre tem as garotas do nada que fala: caralho, Charcão, sua casa é uma nojeira, tu vive num chiqueiro, não sei o que. Filho, minha casa, ela é a mais arrumada do mundo. É que nesse momento, nesse estado do vídeo aí que eu tô gravando agora, é porque assim, galera, aqui é sem cucharra, entendeu? Então eu gravo do jeito que a casa tiver. Eu não vou, porra, arrumar a casa inteira pra gravar pra vocês. Filho, você que tá aí assistindo, olha pra mim. Sabe quem é você? Sabe quem é você? Vira pra trás e pergunta pra tua mãe: mãe, quem sou eu? Sabe que ela vai virar pra tu e vai falar: você é o irmão do Charcão. Exatamente, mano, é tu que tá me assistindo, tu é o meu irmão. Então eu não tenho pudor nenhum de te mostrar como é que é a minha casa, como é que é a minha vida real. Sabe por quê, filho? Porque você que tá aí me assistindo agora, você é o meu irmão, você mora aqui comigo. Então, pô, você sabe quais são as vantagens, as coisas boas, os prós e os revés, as coisas ruins de morar comigo, mano. Tu mora comigo, filho, tu tá dentro da minha casa. Olha o que eu comprei pra gente fazer, mano. Vou fazer agora pra vocês um pãozinho com ovo. Galera, eu tenho que desabafar pra vocês. Calma aí, já vou fazer o pão. Moleque, eu acho que... Moleque, eu tô fudido, mané, porque como assim? Ó, não pode falar palavrão, YouTube Family Friendly. Tô ferrado. Por quê? Então, eu saí da academia pra fazer uma luta, fiz Muay Thai, não sei o que, acho que eu fiz uns 2 meses de Muay Thai, mas moleque, porra, já enjoei do Muay Thai, mano, acho meio chato e tal, quero voltar a malhar, mané. Porra, eu faço Muay Thai pra caralho, meu corpo continua a mesma coisa, eu emagreço mais ainda, mané, não adianta nada aquela porra daquele Muay Thai. Achei que ia sair do Muay Thai pulando nas paredes de Homem-Aranha com Gifus, caralho, não é nada disso, mané. Então, tô querendo muito voltar a malhar. Só que pra voltar a malhar, eu saí da academia, né? Eu vou ter que pagar academia, eu vou ter que pagar matrícula, eu vou ter que pagar um monte de coisa. E eu vou viajar. Moleque, vai ter muitas novidades para esse canal. Soon, galera. Cedo, cedo, cedo vai ter muitas novidades para vocês. Porque eu ainda vou fazer um anúncio pra vocês absurdo sobre o canal, sobre minha vida, que, cara, vai mudar tudo, tudo, tudo. Mas eu não posso falar sobre isso agora, eu vou falar pra vocês quando tiver confirmado. Então eu quero que você agora não, no final do vídeo, desça e comente o que você acha que vai acontecer na vida do Charcão, que vai mudar totalmente o canal, vai mudar tudo, galera. Vai mudar o ambiente, não vou falar nada. Bom, vamos fazer um pãozinho. Salzinho?
Jogo sal com alho das profundezas do Himalaia. Esse sal aqui é a rataria. Só jogar um salzinho assim. Joga um aqui também pra Deus. E agora, como é que a gente vai limpar isso daqui? Pegar o papel higiênico aqui, que está aqui por medidas precautórias. Pra quem conhece aí a palavra nova. Pega aqui. Ó, ensinando você. Cara, é impossível limpar isso daqui, mano. Eu acho que eu vou botar aqui. Ó, botei aqui. Ih, tá caindo tudo agora. Calma, vou botar isso pra cá. Botei isso pra cá. Ó, botei aqui em cima. E meio que vou tentar empurrar pro buraco, ó. Ó. Meu Deus, tô sujando tudo, tô piorando. Calma aí que eu vou pegar mais. Se eu deixar isso aqui não vai dar nada, mano. Eu acho que não vai ter problema nenhum. Caralho, esse ovo aqui tá... Ah, eu posso lavar, mané. Pode crer. Eu vou lavar essa porra. O ovo tá... Vou lavar, mané. Pô, porque eu não tinha pensado em... O ovo tá coberto de casca, não vai sujar. Tem problema molhar ovo? Não deve ter, mané. Moleque, eu tenho certeza que alguém vai comentar nos comentários: caralho, Charcão, tu molhou o ovo. Quando você molha o ovo perde 2,5% de gordura, 3,8% e vira tóxico e dá câncer. É, que tenho certeza. Bom, agora que o bagulho... Caralho, pior que eu molhei, o bagulho era de papelão, mané. Eu vou fazer assim, ó. Ó, sai tudo. E foda-se, vou deixar secando essa porra aqui, ó. Foda-se, seca aí. Agora, vamos cuidar dos nossos business aqui, ó. Ó, vai fazendo... Ih, caralho, viu? Soltinho, mano. Sabe por que isso? Tem que botar manteiga. Bota ali na manteiga, filho. Agora, ó, já foi. Só com a mão esquerda, presta atenção. Qual a chance disso dar merda? Tem 25% de chance do ovo cair fora e eu perder tudo. Mas tô fazendo... Da última vez que vocês viram foi com a mão direita. Dessa vez a mão esquerda. Mão que eu tenho doença, mas é paralisia. Vai dar tudo certo. Olha só, mano. Ó, como é que é? Pra você aí que tá me assistindo é do Masterchef, quiser me chamar, o pai tá aqui, tá? Se liga, hein? Ó, ó. Só pra ver como é que tá. Vamos lá. Vou até fazer isso aqui, que se der merda já tá safe. Tei. Ih, caralho, o bagulho grudou, mané. Tei. Tá grudado aí, ó. Bonito, mano. É bonito, perfeito. Vou até aumentar o gás. Outra coisa que eu ouço muito vocês falando é: Charcão, faz um vídeo sobre o aborto, que eu não sei se você é a favor ou contra. Galerinha, eu vou fazer um vídeo sobre aborto. É porque assim, normalmente quando eu pego um assunto complexo pra falar, tipo aborto, a liberação de porte de arma, essas coisas, eu dou uma pesquisada, eu dou uma estudada bastante antes. Porém, o aborto eu vejo muito de um modo mais racional, de um modo mais biológico. Eu falarei com vocês sobre isso em um outro vídeo. Porém, esses vídeos mais complexos, onde eu pego vários argumentos de um lado, vários argumentos de outro, eu fico... Eles demoram mais pra ser feitos, entendeu? Eles são mais complexos, eu tenho que estar inspirado. Porque, pô, você fazer... Pô, parece trabalho de escola, mané. Pô, eu tenho que argumentar o bagulho certinho. E se eu não fizer do jeito perfeito, vai ter um monte de doente comentando nos comentários: caralho, Charcão, você vai matar uma vida? Ou do outro lado: caralho, Charcão, você vai deixar nascer um preto com uma preta e aí vai ficar todo mundo banido da sociedade? Não foi de modo pejorativo, é o que vocês falariam. Bom, eu faria um vídeo desse, relaxe, mas mais pra frente, então se acalme. Pegue ele no ovozito e coloque aqui. Tem, filho, olha lá que delícia. A outra metade, na verdade isso daqui é 1/3. Pegue ele no ovozito e fudeu, tá fechado. E agora, mano? E tem, filho, com a mágica da edição a gente consegue tudo nessa vida. Agora, fechou? Ovo le com pão. Allez, français. Bom, galerinha, o mais importante é você se inscrever no canal. Não esquece de se inscrever e deixar não só o seu likezinho, mas deixa um comentário aí, pô. Comenta aí: a Charcão, gosto muito desse vídeo por causa de X e Y. A Charcão, prefiro que você faça aqueles vídeos sobre conhecimento, sobre as divagações da vida, os caralho. Bom, vocês podem fazer. Moleque, olha o quadro que eu ganhei de uma amiga, muito maneiro. Eu não sei se eu já mostrei pra vocês. Já mostrei esse quadro aqui?
Mano, olha isso, mano. Eu não sei vocês, mas eu faço essas coisas brincando e tal, falando de um jeito mais informal. Mas, moleque, eu sou muito nerdão de ciência, me amarro em ciência. Moleque, olha que irado. Science will not be silenced. Tem vários bagulho do Carl Sagan, do Tesla, tá ligado? Várias citações do Stephen Hawking, Richard Dawkins, moleque. Eu me amarro, mano. Olha isso, ficou irado, né? Eu só queria que fosse maior, mano, porque o quadro é irado, tá ligado? Mas eu queria que fosse maior, tipo, grandão pra eu botar na parede, assim. Só que acabou que não é. Do mesmo jeito, estou muito contente e muito feliz, galerinha. Se inscreve no canal e deixa o sininho, mano. O mais importante é você ativar o sininho, porque, porra, como é que tu vai receber a notificação se não tem um sininho, tá ligado? E tamo junto, galerinha. Novidades em breve. Amo vocês. Valeu.